Olá, tudo bem? Eu quero resumir para você esse livro aqui, ó, Paternidade Sagrada, do Gary Thomas. Ele é provavelmente o melhor livro sobre criação de filhos que eu já li. O Gary Thomas é um autor que eu gosto muito, você vai ver diversos vídeos deles aqui no meu canal. E é um livro diferente porque ele não é aquele tipo de livro que vai falar 5 princípios para você criar meninos ou siga essas 7 ideias para criar melhor seus filhos pequenos. Mas o foco dele é fazer você pensar biblicamente por que você está criando filhos e como a criação de filhos molda o seu caráter para te tornar mais santo, seja você pai ou mãe. Né? É uma leitura que vale muito a pena, cerca de 230 páginas, um livro que foi traduzido para o português agora em 2022, então bem novo. Eu vou resumir rapidinho os 13 capítulos dele. Então, o capítulo 1 se chama Papai Deus, e ele fala que a maneira que você age como pai ou como mãe vai definir a maneira que teus filhos enxergam Deus como um Deus Pai. E por isso ele reflete sobre a responsabilidade que nós temos na nossa paternidade. O capítulo 2 é o que e por quê. E a ideia é que ele trabalha por que ter filhos. Não para eu me sentir melhor, não para o meu sobrenome ser passado adiante, não porque eu preciso disso, mas porque é a vontade de Deus, porque talvez não para todas as pessoas, Jesus mesmo fala que alguns abdicam disso e está certo e é bom, mas o primeiro mandamento de Deus na terra foi cresçam e se multipliquem, né? Em Gênesis 1, 28. Então, vemos aí a vontade de Deus e a responsabilidade de criar filhos para Deus também. Capítulo 3, a maior dor de todas. Ele fala sobre a importância da dor do seu filho. A nossa geração hoje de pais, nós procuramos proteger os filhos de tudo que é tipo de dor e sofrimento. Mas ele fala da importância dos seus filhos passarem por sofrimentos e dificuldades e dores e você não isolar eles disso, porque os próprios sofrimentos deles podem fazer eles se voltarem para Deus. E se for pensar, o próprio Deus Todo-Poderoso deixou seu filho sofrer aqui na terra, Jesus. Então, é uma coisa difícil. Muitos pais preferiam estar eles mesmos no lugar do filho enquanto o filho sofre. Existem muitos tipos de sofrimentos também, né? Mas também de não isolar seus filhos de todas as dores. Capítulo 4 é o ouro por trás da culpa. Né? Então ele fala como a maioria dos livros ou vídeos sobre criação de filhos gera uma sensação de culpa nos pais, principalmente na mãe, por não estar fazendo tudo perfeito, porque sempre podia ser melhor. Mas que na verdade só Deus é perfeito. Nós de qualquer maneira não somos perfeitos e não devemos tentar ser alguém perfeito perante o nosso filho. Se a gente errar, tudo bem, Deus perdoa, a gente pode perdoar, a gente pode pedir perdão para os filhos. Errar faz parte e não devemos ficar culpados com isso, sabendo que o único perfeito é Deus. Capítulo 5 se chama Ouça Atentamente. Então ele fala para você aprender a fazer pausas na sua rotina para brincar e para ouvir os seus filhos. Porque se você não aprender a ouvir uma criança, como você vai querer aprender a ouvir Deus? Então, ouvir os nossos filhos nos ensina a também ouvir a Deus. Capítulo 6 fala sobre a alegria, sobre a importância de você ter momentos alegres com os seus filhos, que isso também reforça os relacionamentos. Capítulo 7 é sobre a vulnerabilidade cruel, como combater a covardia e o medo na criação de filhos. Capítulo 8 é sobre amor ardente, como lidar com a ira. Ele chama desse amor ardente, né? Também é comparativo com Deus, aquele que se ira também. Deus ele se ira porque ele se importa. Mas a ira dele é a única ira perfeita porque ele é santo. A gente se for pensar, talvez quantas vezes eu me iro muito mais com um erro do meu filho do que com o meu próprio erro. Então, levar a se refletir se eu fico tão zangado comigo mesmo quando eu erro, da mesma maneira que fico com os filhos. Capítulo 9 se chama A Glória por Trás da Sujeira. Então, filhos fazem muita sujeira, sujam fralda, trazem mudanças no corpo, principalmente da mãe. E assim também nos reflete a Jesus, que aceitou a nossa sujeira da nossa humanidade, que veio para esse mundo, se tornou um homem, sofreu, teve sofrimentos no seu corpo por amor. Então a paternidade nos ensina a enxergar esse amor de Cristo. Capítulo 10, caminhando do lado selvagem da paternidade. Então ele fala, quanto mais difícil for seu filho,
mais ele vai te ensinar a perseverança. E a perseverança é esse elemento central dentro da fé cristã. Então é o lado positivo de ter filhos difíceis também. O capítulo 11 é sobre genealogias. As genealogias da Bíblia geralmente é tratada como o capítulo mais chato da Bíblia, mas elas nos mostram que a vida passa adiante, que alguém nasce, tem filhos e depois morre. Para a gente aceitar também a nossa pequenez, as nossas limitações e saber que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai ser esquecido, mas que a gente cumpriu o nosso papel passando a vida adiante, passando a fé adiante. E é isso e ponto. Capítulo 12 é aí, somos cópias, né? Falando como os teus filhos vão te copiar, você fazendo algo bom ou fazendo algo ruim. Então se esforce para fazer algo bom. Capítulo 13 é sobre a importância de fazermos sacrifícios, como um pai e uma mãe vão sacrificar muito de si em prol dos filhos, nos ajuda a compreender também o sacrifício de Jesus na cruz. E o último capítulo 14 é indo embora, aprendendo a largar os filhos à medida que eles vão crescendo. E aí no final ele tem uma conclusão interessante, onde ele cita as palavras de Jesus, quando Jesus conta uma parábola dizendo assim: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. E ele fala, quem melhor do que um bebê para cumprir essa palavra? Um bebê tem fome e você tem que dar de comer, um bebê tem sede, você tem que dar de beber. Um bebê é estrangeiro, ele acabou de chegar nesse mundo que ele não conhece ninguém e você tem que acolher ele. Um bebê vem nu ao mundo e você tem que dar roupa para ele. Um bebê fica muitas vezes enfermo e doente e você precisa cuidar dele. E um bebê está preso no sentido de que ele não pode se movimentar, ele não consegue andar. Você precisa ir até ele e cuidar dele a cada momento. Então, cuidando de um bebê, nós estamos, de certa forma, cuidando de Cristo também. Isso é muito profundo e muito valioso. Então é um livro muito valioso, vale muito a pena a leitura, cerca de 230 páginas. Fica a minha recomendação para você. Obrigado por assistir esse vídeo, Deus te abençoe e até uma próxima.